Vamos lá, meus queridos, para mais uma aula do 7º ano. Hoje a gente vai começar, hoje é a 5ª aula, hoje a gente vai pegar com o capítulo 7. A gente já terminou o capítulo 6, né, na última aula, e hoje a gente vai começar o capítulo 7, pegar o capítulo 7. A gente vai falar sobre as operações com números racionais. Lembrando que vocês já trabalharam no 6º ano com os números racionais, somente que eram os positivos, na verdade, né, na forma decimal e fracionária, só que era só com números positivos. E agora vamos trabalhar com números positivos e números negativos. Eu coloquei o primeiro tópico, que é a adição e subtração de números racionais. Está aqui a definição, é só para lembrar, para a gente somar ou subtrair números racionais com denominadores diferentes. Vocês lembram que a gente precisa tirar o MMC dos denominadores, deixar os denominadores todos iguais e fazer aquele procedimento de mexer embaixo. Quando eu mexo embaixo, eu mexo em cima. Então está aqui, ó. Todo número racional pode ser escrito na forma de fração. Então estou explicando quando os dois estão na forma de fração. Professor, quando eles vierem na forma decimal, vocês lembram qual é a regrinha? Vírgula abaixo de vírgula, né? Vocês lembram que quando os dois são positivos, a gente junta e conserva o sinal de mais. Quando os dois são negativos, também junta as duas dívidas e conserva o sinal de menos. Quando for um mais e outro menos, quem manda o sinal é o valor que tem o número que tem o valor absoluto maior. Então, é possível realizar os seguintes procedimentos para adicionar ou subtrair números racionais na forma fracionária. Reduzem as frações dadas ao mesmo denominador comum, já falei para vocês isso aí, quando necessário. Vocês lembram que quando os denominadores já são iguais, não precisa fazer esse procedimento, é só efetuar, né, repetir os denominadores, o denominador e efetuar a parte de cima. Adiciona-se algebricamente os numeradores, conservando o denominador. Então a regra que vocês já sabiam, só estou lembrando a vocês. Está aqui o primeiro exemplo. Determine o valor da seguinte adição. Eu já coloquei aqui pronto, já está respondido, já estão vendo qual foi o procedimento. Tirei, né, primeiro eliminei o parênteses para ficar mais fácil. Então mais por menos ficou menos, mais por menos ficou menos. Vocês entenderam que agora eu tirei o MMC entre 7 e 6, que dá 42. Qual foi o procedimento que eu fiz? 42 dividido por 7 e multipliquei por 6. 6 vezes 8, 48, então menos 48. 42 por 6 foi 7. 7 vezes menos 1, menos 7. Como os denominadores já são iguais, eu repito o denominador, 42, e efetuo a parte de cima. Menos 48 com menos 7 dá menos 55. Deixar bem claro que vocês são obrigados a simplificar quando necessário. Segundo exemplo, determine o valor da adição. Vocês observam aqui que eu não estou trabalhando com fração, mas vocês têm a opção de transformar os dois números decimais na forma de fração. Isso se a questão pedir na forma fracionária. Se ele pedir na forma decimal, é melhor deixar como está. Então eu coloquei aqui, eliminei o parênteses, acho que vocês perceberam. Mais por menos dá menos, mais por menos dá menos. Aí vocês vão observar que eu coloquei um abaixo do outro, vírgula abaixo de vírgula, não esqueçam isso. Então a regrinha para somar fração tem que ter o mesmo denominador. Para somar números decimais, vírgula abaixo de vírgula. Tem aluno que tem a opção de completar com zero aqui. Então vamos lá, zero, como os dois são negativos, vou juntar os dois num só. Então vamos lá, como se fossem os dois positivos, juntando e conservo o sinal. Eu tenho uma dívida de 12,50, eu tenho uma dívida de 4,16, vou juntar as duas dívidas num só. Então vai ficar 6, somando 2 mais 4, 6, e aqui eu coloco 1. Então, menos 12,6 com menos 4,16 vai ficar menos 16,66. Agora a multiplicação. Vocês lembram que para multiplicar números na forma fracionária, vocês multiplicam numerador com numerador, denominador com denominador. Lembrando que agora na multiplicação tem o joguinho de sinais. Sinais iguais. Se eu multiplicar dois números com sinais iguais, dá positivo. Se eu multiplicar dois números com sinal diferente, dá negativo. A regra está toda aqui. Para determinar o produto de dois números racionais na forma fracionária, considera-se seus módulos e multiplica os seus numeradores entre si, numerador com numerador, bem como os denominadores. O sinal da multiplicação será positivo se os números tiverem o mesmo sinal, negativo se os números tiverem sinais contrários. Se um dos fatores da multiplicação for zero, for nulo, o produto será nulo, independente da quantidade de fatores de seus sinais, né? Vamos para o próximo exemplo. Para efetuar essa multiplicação, para quem prestou atenção, numerador com numerador, denominador com denominador, e lembrando que eu tenho o jogo de sinais na multiplicação e na divisão. Vamos lá. 3 vezes 5 dá 15,
7 vezes 2 dá 14, então 15 sobre 14, e menos e mais vai ser menos. Então está aqui, ó, menos 15 sobre 14. Para multiplicar números decimais, vocês multiplicam os valores como se fossem números inteiros, sem vírgula, e no final você vai contar quantas casas decimais tem nos números que você multiplicou. Então olha só o que vai ser feito aqui, ó. Mais por menos fica menos, multiplicando os dois números daria 3.906, e eu contaria quantas casas decimais? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Agora é a divisão de números na forma fracionária, números racionais. Você lembra que eu vou fazer o seguinte procedimento. Vocês repetem a primeira fração, né, inclusive com o mesmo sinal, e em seguida eu multiplico invertendo a segunda fração. Então olha só o que eu coloquei. Ó. Para determinar o quociente de dois números racionais na forma fracionária, repetimos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. O sinal da divisão será, de novo, na multiplicação e na divisão, tem que ter o jogo de sinais. Positivo se os números tiverem o mesmo sinal, negativo se os números tiverem sinais contrários. E o exemplo vai ficar assim, ó. Efetua as seguintes divisões. Observa que vai ser repetido a primeira fração e multiplica invertendo a segunda. Observa que o sinal continua. Quando eu inverto, o sinal não muda. Então era 2 sobre 7, ficou 7 sobre 2. Depois que eu transformei em uma multiplicação, vocês vão usar aquela regrinha que acabamos de ver na multiplicação. 3 vezes 7, 21. 8 vezes 2, 16. Mais por menos já menos. Lembre-se que nas 4 operações, em todas as operações, vocês têm que simplificar o resultado final, né? Isso se for possível. Professor, para dividir números na forma decimal, a regra é a mesma, vamos fazer jogo de sinais, menos por mais dá menos. Vocês teriam que igualar as casas decimais primeiro. Aqui eu tenho uma casa depois da vírgula, aqui não teria nenhuma. Vocês teriam que igualar. E depois que eu igualo, eu divido normalmente. Eu tiro a vírgula e ficaria números inteiros. Então o resultado vai ser menos 23,4 dividido por 3,0. Observa que eu igualei as casas decimais. E no final você vai fazer jogo de sinais, menos por mais dá menos. E dividir 234 por 30, como se não tivesse mais casas decimais. O resultado dá 7,8. Bom, nossa aula terminou por aqui. Na próxima a gente vai ver potenciação e radiciação com números decimais. Um abraço para vocês.